Hoje nós vamos falar sobre o profeta Miqueias. Bom, Miqueias é um livro relativamente pequeno, com apenas 7 capítulos. Boa parte do texto do profeta Miqueias foi escrito no retorno do exílio, provavelmente entre os anos 536 e 535, basicamente nessa época. O profeta Miqueias, ele era contemporâneo do primeiro Isaías, do profeta Isaías, e a pregação de Miqueias, ela concerne a uma situação social e religiosa que havia lá em Judá. A situação religiosa, a situação moral, a situação social da estrutura de Judá da época de Miqueias, da época do exercício do seu ministério, eram situações bastante deploráveis, situações muito complicadas. Do ponto de vista social, havia um aumento das desigualdades de modo considerável. A situação das pessoas mais pobres era deplorável, porque as pessoas pobres daquela época eram mais pobres do que a gente possa imaginar, porque nós estamos falando de um território pequeno, sem infraestrutura, sem a tecnologia que a gente conhece hoje, de um pessoal que basicamente depende da terra para sobreviver, e essa terra, além de pequena, ela também é uma terra com poucos recursos hídricos, com pouca água e também com pouco solo cultivável. Os poucos espaços de terra, de solo cultivável, estão na mão de algumas pessoas em detrimento de todo o restante dessa população, e as pessoas que têm mais condições financeiras vão ficando mais ricas em detrimento dos mais pobres, né? E o abismo que há entre os mais ricos e os pobres vai aumentando, e essa é uma denúncia de Miqueias. E não, você não está assistindo um vídeo repetido. Você não está vendo um conteúdo que está sendo duplicado, não. Porque essa característica, ela se repete em vários textos proféticos. E eu ainda estranho como tem hoje pessoas que acham que a denúncia contra a injustiça social é coisa de comunista, é coisa de esquerdista, que cristão não deve se envolver com isso, que isso é ideologia política. Quem fala essas coisas não entendeu absolutamente nada do texto bíblico, que diz hipocritamente defender, não entendeu nada dos profetas maiores, dos profetas menores, não entendeu nada da mensagem de Jesus no Evangelho, né? Da mensagem de Atos dos Apóstolos, porque todo esse conteúdo passa por essa preocupação de Deus em relação aos que mais sofrem, em relação aos que menos ou que nada têm, e que Deus não vê com bons olhos, que Deus não considera como algo normal, que Deus não aprova a desigualdade, a opressão, e que poucos tenham muito em detrimento de muitos que têm muito pouco ou que não têm nada. Que isso é pecado contra Deus, que isso ofende a Deus, que a pobreza, que a miséria são ofensas e pecado contra Deus e contra a sua criação, a sua imagem e a sua semelhança. Não tem como fugir dessa mensagem, a não ser que você, aí sim, jogue a Bíblia fora, rasgue a Bíblia, porque é a única alternativa de você ignorar esses fatos. Ou a pessoa que quer ignorar propositadamente esses assuntos. Gustavo Gutierrez dizia: primeiro sinal de espiritualidade é dar pão para quem tem fome. Jesus e os apóstolos nos ensinam que nós exercemos a espiritualidade quando cuidamos do próximo, quando cuidamos do menos favorecido, né? Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, porque me deste pão quando tive fome, água quando tive sede, me vestiste quando estive nu e me visitaste quando estive preso. E ao ser questionado quando fizeram isso, ele diz que foi quando fizeram para um dos pequeninos, né? Outra coisa importante lá do profeta Miqueias, a situação religiosa também era bastante tenebrosa naquele cenário.
porque os cultos e as celebrações que o povo fazia, eles não revertiam em conversões de coração. Você já viu esse filme? Já viu isso acontecer em algum lugar? Você já viu igrejas cheias e pessoas vazias? Ou eu estou inventando isso? Ou é uma coisa que só aconteceu lá no texto de Miqueias? Você já viu pessoas que ouvem pregações a vida inteira e nunca se convertem e nunca têm o seu coração transformado e continuam sendo as mesmas pessoas de sempre? Pessoas que são egoístas, pessoas que criam malícia entre as pessoas, pessoas que criam contendas entre outras pessoas, que são maldosas, são mal intencionadas, estão na igreja e continuam sendo dessa maneira. Isso é uma denúncia do profeta Miqueias de que, não se engane, nem sempre o culto tem a ver com Deus, mesmo que se cante para ele, mesmo que se pregue sobre ele, mesmo que se ore teoricamente a ele. O culto que tem a ver com Deus é aquele que leva a sério o que Deus ensina, o que Deus defende, o que Deus propõe, que aplica na prática aquilo que é ensinado pela palavra de Deus de verdade, porque Jesus nos diz que bem-aventurado é quem ouve e pratica, porque quem apenas ouve e não pratica é uma pessoa imprudente, é uma pessoa insensata, e o que é pior, em muitas igrejas as pessoas nem têm ouvido a palavra de Deus, têm ouvido uma pregação motivacional, uma pregação coach, uma pregação triunfalista, que não tem nada a ver com o Evangelho. Nós precisamos ouvir o Evangelho fazer morada em nós e isso se transformar em prática na nossa vida, trazendo arrependimento, conversão, mudança de rumo, mudança de caminho, a restauração, né? E nos levando para uma vida mais humanizada, para uma vida melhor, para uma vida mais consciente, sobretudo nas nossas relações, né? E a denúncia de Miqueias é que os cultos não estão gerando conversões de corações. As pessoas vão para o culto, prestam culto e continuam exatamente iguais. E o profeta Miqueias nos mostra no capítulo 6, no versículo 8, qual é o ideal dessa aliança que Deus pretende ter com o povo. Miqueias 6, 8 diz: Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Aqui está o segredo da aliança que Deus queria que aquele povo fizesse, que é o segredo que Deus continua querendo de cada um de nós. O que é que nós temos que fazer para agradarmos a Deus e termos uma aliança restaurada com Ele? Primeiro, que pratiquemos a justiça. Praticar a justiça não é praticar a vingança. São duas coisas completamente diferentes. Justiça é um engajamento em favor de outro, em favor do próximo, em favor de outra pessoa. Isso é uma prática da generosidade, porque eu não pratico para mim mesmo, eu pratico para com o outro, e para com o outro, especificamente, ou especialmente, aquele que não tem ninguém que lute por ele, aquele que sofre, aquele que padece, aquele que está abandonado. Esse é o chamado de Deus, a prática da justiça. A miséria é fruto de injustiça. O desemprego, a desigualdade, a pobreza, a opressão, em todos os sentidos, é fruto de injustiça. E o que Deus quer de nós? Que pratiquemos a justiça em todos os níveis. Que ames a misericórdia. Tem pessoas que são amantes do juízo, amantes da destruição, mas Deus nos chama para amar a misericórdia e andarmos humildemente. Humildemente não é só uma postura sentimental, mas é uma identificação com uma vida mais humana, mais concreta, mais real, e não uma vida triunfalista e egocêntrica, né? Deus espera a conversão daquele povo e, a partir dessa conversão, ele prepara um caminho de renovação
para aquela nação, para com aquela gente, desde que, é claro, eles ouçam o chamado, a voz de Deus e se convertam das suas maldades, se convertam dos seus maus caminhos. E outro texto importante que nós temos que ler é Miqueias 3:5, que diz: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Porque outra denúncia séria do profeta Miqueias é com relação aos falsos profetas. Quem são esses? Aqueles que profetizam por dinheiro. Mas isso, claro, só acontecia lá com Miqueias. Hoje em dia, nas igrejas evangélicas, não acontece isso, de gente que profetiza apenas por dinheiro. Se Miqueias vivesse hoje, hein? Se Miqueias conhecesse hoje, hein? Miqueias faz uma denúncia contra aqueles que profetizam por dinheiro e falam para agradar quem patrocina essa gente, quem garante esse dinheiro. E eles falam, olha, tem paz para aqueles que estão fartos, para aqueles que têm abastança, para aqueles que não faltam nada. Se fosse para hoje em dia, para aqueles que, através do ministério, andam de carro de luxo, têm as geladeiras cheias, têm altos salários no final do mês, mas, conforme diz o profeta, promovem uma guerra contra aqueles que não têm nada o que colocar na boca. Se fosse hoje, aqueles que exploram, que tiram o dinheiro, que tiram a oferta, que tiram o dízimo daqueles que mal têm para comprar um gás para sua casa, para pagar sua conta de luz, para garantir o pão para sua casa e para os seus filhos. Essa é uma denúncia séria de Miqueias. Miqueias é um profeta corajoso que denuncia as desigualdades sociais, a opressão feita em nome de Deus, os cultos que eram apenas cerimônias para arrecadar fundos e que não geravam vida, que não geravam transformação, que não geravam humanização, e Deus não se agrada desse tipo de culto. Pelo contrário, ele denuncia de modo veemente esse tipo de prática. E aí você não sabe por que é importante ler e conhecer Miqueias, conhecer as suas mensagens, as suas denúncias, e, é claro, não há dúvida do quão impactante é a mensagem de Miqueias para o nosso tempo, para o nosso dia a dia, para a nossa reflexão cristã, mesmo sendo um texto anterior ao cristianismo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, viu? E durante toda a semana tem conteúdos diários aqui no canal para você aprender mesmo sobre a Bíblia e sobre a teologia. Bom domingo, até a próxima.